projeto surgiu em 2011, já era uma ideia antiga do museu de criar uma atividade, uma ação que promovesse, né, a difusão da literatura infantil, um espaço para as crianças poderem desenvolver a criatividade, o gosto pela leitura. Então, em 2011, nós podemos concretizar com esse espaço aqui, né? Hoje, nós já temos, ela começou bem pequenininha, atendendo a um público de crianças de 1 até 10 anos de idade, né? E hoje nós já temos um acervo de 800 títulos de livros infantis, brinquedos, jogos, dicionários, gibis, né? Então, quer dizer, é um espaço que já se solidificou na cidade, para a comunidade de Petrópolis. Na parte da manhã, de terça a sexta-feira, de 9 ao meio-dia, para crianças da comunidade, né? E à tarde, às terças, quartas e quintas, para grupos escolares. Então, nós mantemos aqui uma programação mensal de atividades na Rocambole, é uma ação do setor de educação, né, do museu. Então, nós temos atividades como contação de história, oficinas criativas, exibição de filmes, lançamento de livros infantis, né? Então, mensalmente nós organizamos atividades como essas que eu citei e encaminhamos para as escolas da cidade. Então, são atividades inteiramente gratuitas, né? E temos, quer dizer, de 2011 até agora, quer dizer, anualmente nós recebemos cerca de 1.700 crianças. Então, foi uma experiência que deu certo e vem dando certo, né? Nas férias é que nós oferecemos, em função das férias escolares, nós oferecemos essas atividades para a comunidade como um todo. Então, tem atividades para colônias de férias, escolas participam com esses grupos de crianças e também para as crianças que estão aí, as mães trazem, enfim. Nós temos uma arte educadora que desenvolve as atividades de contação de história, oficina criativa. Temos 2 pedagogas também que desenvolvem essas atividades, né? Então, a Rocambole, ela tem títulos assim voltados para a questão cultural, de artes também, né, que vincula com o contexto do Museu Imperial. Nós costumamos trabalhar a história de vida e a obra de alguns pintores, de alguns músicos, né? Então, isso faz parte do contexto dessa programação. Então, a partir disso, quer dizer, a programação fica enriquecida com o contexto, né, do museu. Então, determinado dia, a gente desenvolve uma contação para crianças, por exemplo, de 3 a 5 anos, né? Outro dia, a gente escolhe um determinado título que vai ser dirigido para crianças ali, por exemplo, de 8 a 10 anos, e por aí vai, né? Quando é uma exibição de filme, como nós temos agora na programação de janeiro, todas as terças, exibição de filmes no Cine Teatro do museu, aí a gente coloca crianças de 4 a 10 anos, não há problema, né? Mas sim, a programação é toda dividida por faixa etária, né, dirigidas ao interesse de cada faixa etária. A função social do museu é também, quer dizer, participar
do desenvolvimento do repertório cultural das crianças, e sobretudo daquelas que têm menos condições, né, de usufruir de uma biblioteca. Então, o desenvolvimento de atividades que possam colaborar, não é, no desenvolvimento criativo, desenvolvimento crítico, né, para que a criança possa se desenvolver, sendo mais tarde um cidadão que se posicione adequadamente perante a sociedade. Então, quer dizer, a literatura passa por isso. Então, o nosso objetivo é isso, contribuir para a formação de novos leitores, difusão da literatura infantil. A gente acredita que isso é algo sério, né? Então, o que a gente encontra muitas vezes, sobretudo nas escolas públicas, dificuldade com essa questão da formação de bibliotecas ainda. Então, a gente vem sentindo pela fala dos professores, dos diretores, que essa ação realmente vem auxiliar nesse sentido. Então, eu acho que é aquilo que eu falei, ela já está na programação da cidade como algo consolidado, algo muito positivo, né? E ficamos muito contentes com isso. Nós temos a aquisição, o próprio museu faz aquisição de títulos, mas também através de doações. Qualquer pessoa pode doar, eu estou até lá na minha sala com uma pilha de livros de uma doadora, né? Então os títulos chegam, nós observamos, ele entra numa classificação de faixa etária. Aqui a biblioteca, se você pode observar aqui, os livros que estão aqui em cima, na primeira prateleira, são destinados a crianças a partir de 8 anos. Já esses daqui para crianças a partir de 5 anos. E aqui para os menores, tá vendo? A partir de 2 anos de idade. Então, essa classificação de faixa etária, nós, do setor de educação, também realizamos. E a gente vem contando, quer dizer, nós começamos com um acervo de cerca de 300 livros e hoje já temos cerca de 800, né? Então, a gente faz aquisição dentro do possível, né, dentro do nosso orçamento, mas também contamos sempre, não só de doações por parte de pessoas da comunidade, mas também de escritores. Né? Outro dia recebemos de escritor até local, aqui da cidade, de fora também, e aí o acervo vai crescendo, né? Processo de socialização das crianças, sair de sala de aula. Às vezes a escola tem ali a sua biblioteca, mas o fato dela estar saindo, né, dos muros da escola, participando dessas atividades em outros ambientes, isso promove a socialização da criança. Não é? Nós tivemos aqui, nesses dias de férias até, não só, quer dizer, as atividades são abertas para colônias de férias e para crianças da comunidade. Então, a gente abre para o relacionamento, né, para a socialização de crianças que não se conhecem. Isso é bastante interessante também, né? Então, como a criança vai se comportar, né, num espaço que não seja aquele conhecido, seu ambiente escolar, que ela já domina e tal, né? Então, eu acho que isso só enriquece o desenvolvimento das crianças. Olha, a gente vem, quer dizer, sentindo que a questão, elas pedem muito a questão até da história teatralizada, né? Então, a gente realmente tem que sentir, quer dizer, essas mudanças no perfil das crianças, né?
Então, a gente vem procurando diversificar a programação nesse sentido, né? Por isso que a gente tem não só a contação de história, mas também exibição de vídeos, não é? Oportunamente a gente faz também lançamento de livros com bate-papo com o autor. Isso é uma atividade também que enriquece bastante, né? Porque as escolas nem sempre têm a oportunidade de desenvolver esse tipo de ação. Então, isso é bastante enriquecedor, saber qual é o processo de elaboração de um livro, de uma obra literária, não é? Qual foi o processo de criação de determinado autor? Então, esse tipo de atividade o museu tem facilidade em promover. Então, isso a gente percebeu que interessa muitas escolas, que enriquece, né, o repertório cultural das crianças. Então é por aí, a gente vai sentindo a cada ano, né, qual é o perfil das crianças que a gente recebe, não é? Tem sempre o feedback dos professores para colaborar nesse processo de desenvolvimento, de alteração ou de continuação dessas atividades, né? A gente tem que ter atento à fala dos professores, da avaliação dos diretores, dos professores, para a gente adaptar sempre a nossa programação, né, a esse feedback dado por eles. Eu acho que é isso, toda a experiência positiva, a resposta, né, das escolas, não só das escolas, porque como eu te falei, de manhã nós recebemos o público espontâneo que vem com os pais, né, mães e pais, e elogiam. A gente já tem assim um público cativo de crianças que são associados da Rocambole, que levam livros, títulos para casa e já assim é um público que já tem anos aqui de participação, né? Então, não só o público escolar, mas como esse que é o público espontâneo, né, vem respondendo positivamente, né? Então, eu acho que quando nós começamos, se olhar para trás, lá o ano de 2011, a expectativa era bem menor em relação aos resultados. Tanto é que a nossa programação naquela época era bem menor. Oferecíamos uma programação em 2 dias da semana, né? Era uma programação mais tímida e ela foi crescendo. Hoje, com certeza, é uma programação consolidada, é um espaço consolidado junto às escolas, junto à comunidade, e isso a gente fica muito feliz. Eu sou pedagoga de formação, né? Então eu pessoalmente fico muito realizada e feliz com esse resultado. O que é interessante é que nenhum dia assim, da programação mensal fica vazio. Então a resposta está aí, né? Às vezes, quer dizer, nós recusamos público por falta de até condições de aumentar essa programação, de atender a mais pedidos. Então, por si só, isso já traduz, quer dizer, a satisfação da população escolar e de todo mundo com o trabalho que vem sendo realizado. É um trabalho criterioso, né? A escolha dos títulos, por exemplo, de cada contação de história. A gente trabalha com autores de importância nacional, internacional também, né? Temos títulos premiados aqui. Então, quer dizer, é todo esse trabalho de difusão da literatura, né? E a nossa intenção é que isso aconteça de forma prazerosa para a criança, não é? Então, a literatura infantil, ela tem que acontecer dessa forma, de forma prazerosa, né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai estar assim realizado. Tá ótimo.